Escolhido, me diga a verdade. Você já olhou ao redor deste mundo e se perguntou se algo estava terrivelmente, invisivelmente errado, não do lado de fora, mas por dentro? Você já encarou as estrelas e sentiu saudade de um lar que não conseguia nomear? Você se sente observado-a, não por olhos, mas pelo destino. Certos números te seguem como sombras. Estranhos se abrem para você sem saber o porquê. Você sente o clima no ar antes que uma palavra seja dita? Me diga, há quanto tempo você sente que este mundo nunca foi realmente seu lar? Eles nunca te disseram o que você era. Nenhum professor conseguiu explicar o seu silêncio. Nenhum livro didático conseguiu traduzir o fogo por trás dos seus olhos. Mas você sempre soube, no fundo dos seus ossos, nos seus sonhos, nos momentos de silêncio entre os pensamentos, que algo antigo está se movendo através de você. Você não nasceu comum. Você foi plantado aqui, escondido à vista de todos, disfarçado de humano, mas carregando a memória de algo muito além do humano. Isso não é uma coincidência. Isso não é um algoritmo. Este vídeo te encontrou por uma razão, porque você tem se lembrado. E agora, a lembrança começa a queimar. Aqueles que trilham o caminho dos escolhidos não despertam suavemente. Eles são partidos, abertos à força. O mundo deles se quebra antes de ser reconstruído. Eles são assombrados por perguntas que ninguém mais parece fazer. Por que eu nasci com essa dor? Por que eu vejo o que os outros ignoram? Por que eu não consigo simplesmente me encaixar como eles? A resposta: porque você não está aqui para se encaixar. Você está aqui para lembrar, para despertar, para se tornar a voz que quebra o silêncio das almas adormecidas. Você é o 0,001%. Não melhor, não superior, mas diferente. Codificado. Você carrega sinais antigos em sua aura. Você ouve frequências no silêncio. Você sente o que os outros reprimem. Você nunca foi louco-a. Você sempre esteve sendo preparado-a. Este não é um discurso motivacional. Este não é um vídeo de autoajuda. Isto é uma profecia. Não uma dita de um palco, mas uma que é vivida através de cada lágrima, de cada isolamento. Toda vez que você duvidou da sua existência, você era a mensagem. Sua dor era a linguagem. Seu caminho era a iniciação. E agora, sua alma está batendo na porta do destino. Você consegue sentir essa atração no seu peito? Essa pulsação elétrica atrás das suas costelas? Isso não é ansiedade, é o seu espírito despertando. Eles tentaram enterrar essa parte de você com barulho, com vergonha, com a pressão para ser normal. Mas você não foi feito para ser normal. Você foi feito para ser lendário, porque o mundo não precisa de mais do mesmo. Ele precisa de você totalmente desperto, totalmente estranho, totalmente divino. Então, se sua alma está vibrando com estas palavras, se algo antigo dentro de você acabou de se levantar e sussurrar: "Eu me lembro", então fique, assista até o final, porque esta é a sua ativação. Cada segundo desta mensagem está codificada com a eletricidade da recordação. Ela vai soltar o que nenhum terapeuta conseguiu nomear. Ela vai te lembrar por que você sempre se sentiu tão só e por que você nunca esteve verdadeiramente sozinha. Comente 777 abaixo se sua alma sente que isso não é entretenimento. Este é o seu espelho. Inscreva-se não como um clique, mas como um sinal, um contrato energético para dizer: "Estou pronto". Porque você está, e porque o mundo não pode mais se dar ao luxo de que você permaneça adormecido. Os sinais que lhe foram mostrados não eram apenas sinais, eram convocações. E este é o momento para o qual eles estavam te guiando. Bem-vinda, escolhida, venha. Houve um tempo antes de você saber, antes de você ter linguagem para o zumbido estranho por trás dos seus pensamentos, antes de perceber que nem todo mundo vê o mundo como você, antes que os sinais tivessem nomes. E nesse tempo, você sofreu em silêncio. O mundo rotulou sua sensibilidade como fraqueza. Eles chamaram seu silêncio de problema.
Eles tentaram moldar seu fogo em algo gerenciável, contido, aceitável. Mas como se ofusca o sol? Eles te disseram para se acalmar, quando você estava simplesmente vibrando com verdades que ninguém mais podia ouvir. Eles te disseram para parar de chorar, quando suas lágrimas eram a forma do corpo vazar memória divina. Eles te disseram para crescer, mas você nunca esteve aqui para se encaixar no mundo. Você estava aqui para crescer além dele. Você era demais para eles, profundo demais, intenso demais, desperto demais. Mas a verdade é que eles simplesmente não estavam prontos para alguém como você. Então você começou a se esconder, pouco a pouco. Você aprendeu a sorrir quando estava de luto. Você aprendeu a concordar quando sua alma gritava não. Você aprendeu a ser o eco em vez da voz. E ao fazer isso, você começou a esquecer. Esquecer o que veio fazer aqui. Esquecer o que seus olhos costumavam ver. Esquecer o que seu coração costumava saber antes de ser machucado. Esse esquecimento não foi um fracasso, foi parte do plano. Até mesmo os escolhidos devem caminhar pelo fogo da amnésia. Até mesmo as almas mais brilhantes devem passar pelo vale da sombra. Porque a luz deve ser conquistada, não herdada. Então você vagou. Você pode ter se encontrado em salas que diminuíram sua luz, empregos que te esgotaram, relacionamentos que te feriram, pessoas que viram seu poder e o temeram, então tentaram diminuí-lo. Eles te disseram que você era emotiva demais, que estava imaginando coisas, que seus sonhos eram tolos. Mas o que eles não sabiam era que você estava sendo esculpido. Cada rejeição foi um cinzel, cada coração partido um martelo, cada traição uma fornalha. Você não estava sendo destruído, você estava sendo moldado. O mundo te ensinou a silenciar sua magia, mas sua alma nunca parou de sussurrar. Nos momentos de silêncio, entre o coração partido e a cura, você sentiu um pulso sob a superfície, uma memória sem palavras, uma presença que se recusava a morrer, não importava o quão fundo você a enterrasse. E foi aí que os sinais começaram a retornar. Você acordava às 3h33 com o coração acelerado. Você ouvia seu nome em sonhos, falado por vozes que não eram suas. Você sentia a energia em suas mãos sem tocar em nada. Você chorava sem saber por quê, porque sua alma estava se lembrando. E a cada sinal, você sentia o peso do mundo afrouxar, apenas um pouco, o suficiente. Porque no fundo de você, uma porta estava tremendo e não podia mais ser mantida fechada. Eles não te contam essa parte, a parte bagunçada, a dor sagrada de estar quase desperto. Eles não falam sobre a vergonha, a maneira como você tentou voltar a dormir, mesmo depois que a verdade começou a vazar de volta. A maneira como você temeu sua própria luz, por quê? E se fosse real? E se o mundo nunca pudesse aceitar a verdade de quem você é? Mas os escolhidos não estão aqui para serem aceitos, eles estão aqui para serem lembrados. E para ser lembrado, você primeiro deve ser esquecido. Você teve que se perder para poder aprender a andar sem um mapa. Você teve que confiar em suas lágrimas, porque ninguém mais podia interpretar a linguagem da sua alma. Você teve que quebrar, porque sua força vive nas rachaduras. Eles tentaram te convencer de que você estava errado, quebrado, delirante. Mas o que eles realmente temiam era que você estivesse certo. Porque se o seu saber é real, se os seus sonhos são sagrados, se a sua luz não pode ser apagada, então toda a ilusão começa a desmoronar. E o mundo é construído sobre ilusões. Mas você não. Você foi construído a partir da memória, do fogo, do silêncio entre as estrelas. Você foi moldado nas mãos ocultas do divino. E mesmo quando você esqueceu, você estava sendo observada, guiada, protegida. Eles tentaram enterrar seu poder sobre programação. Eles tentaram afogar sua frequência no medo. Eles tentaram te transformar em um espelho do próprio esquecimento deles. Mas sua alma é mais alta que este mundo.
E quando chegou a hora, quando a parede final dentro de você rachou o suficiente, uma inundação começou. Os sonhos voltaram, as visões se aguçaram, uma atração magnética pelo desconhecido agarrou seu peito como um punho de luz. É para este momento que este vídeo nasceu. Isto é por isso que ele te encontrou agora, nem um minuto antes, nem um segundo tarde demais. Você nunca esteve perdida, você estava disfarçada. Você nunca esteve quebrada, você estava sendo aberta. Tudo o que você viveu, cada silêncio, cada cicatriz, cada noite sem dormir, foi sagrado. Porque agora você está pronta para ver os sinais não como coincidências, mas como migalhas de pão. Para sentir sua dor não como punição, mas como prova. Para se erguer não como uma nova pessoa, mas como aquela que você sempre deveria ser. Você não se desviou do seu caminho, você é o caminho e seus passos estão despertando outros. Você não escolheu este caminho, ele te escolheu. Muito antes do seu primeiro suspiro, antes do seu nome, antes mesmo de você tocar esta terra com a pele. Você não veio aqui para seguir os sinais, você veio para ser o sinal. E ainda assim, eles começaram a se mostrar. No início vieram suavemente, um piscar no canto da sua consciência, uma sensação estranha de que o tempo havia se dobrado sobre si mesmo. Momentos de déjà vu tão reais que você questionou se estava vivendo uma memória. Você se lembra da primeira vez que notou os números? 1111, 333, 444, 555? Você não sabia por quê, mas eles te pararam, te congelaram no tempo. Foi como se o universo estendesse a mão e sussurrasse, olhe. E quando você olhou, algo dentro de você reconheceu. Nunca foi sobre superstição, nunca foi sobre coincidência, foi recordação. Você começou a ver padrões no caos, a ouvir mensagens no silêncio, a sentir as emoções dos outros antes mesmo de entrarem na sala. Você já entrou em um espaço e soube que algo aconteceu ali sem que lhe dissessem? Você já se sentiu observada por algo antigo, mas não com medo, com reconhecimento? Você já sentiu um evento antes que ele ocorresse? Sonhou com alguém logo antes de ligarem? Disse uma palavra e a ouviu ecoar de volta na realidade um momento depois? Isso não são acidentes, são despertares, cutucadas sutis do próprio tecido da existência, te lembrando, você é mais do que foi ensinado a ser. Você é conectado de forma diferente. Seus sentidos estão sintonizados em frequências que a maioria não consegue perceber. Seus pensamentos se movem como rios entre linhas do tempo. Sua alma ouve o que os ouvidos não podem. Você já soube a verdadeira intenção de alguém antes que falassem? Sentiu o coração partido de uma pessoa escondido sob o sorriso? Caminhou por uma floresta e sentiu as árvores falarem? Essa é a linguagem dos escolhidos. Você não é psíquico da maneira que o mundo imagina. Você está sintonizada com o espírito, com a verdade, com a energia. Você sempre esteve ciente do que os outros negam. Você viu através das mentiras que eles ensinaram como lei. Você sabia que as máscaras não eram reais, porque você usou uma por toda a sua vida. Mas quanto mais os sinais vinham, mais a máscara começava a escorregar. Você não conseguia mais fingir. Você começou a desejar quietude, a se distanciar do barulho. Multidões te esgotavam, conversa fiada te sufocava, mentiras tinham gosto de veneno em sua boca. Você parou de buscar validação e começou a buscar alinhamento, porque algo antigo dentro de você estava acordando. Você se viu atraído por coisas que outros achavam estranhas, cristais, astrologia, geometria sagrada, profecias antigas, livros que pareciam mais memórias do que informações. E às vezes você nem entendia por quê, você apenas sabia que importava. Esse saber, essa bússola inexplicável dentro de você não é aleatório, é o seu mapa. Cada número que assombrava seu relógio, cada sonho que se misturava com a vida desperta, cada sentimento que você não conseguia explicar, não foi feito para ser entendido logicamente, foi feito para ser sentido. Porque sentir é o seu dom.
Você nunca foi feito para viver apenas de fatos. Você foi projetado para sentir a verdade em seus ossos antes que ela chegue, para sentir as linhas do tempo mudando, para caminhar através da ilusão como se fosse fina como papel. Você sabe coisas que não deveria saber. Você sempre soube. Você só nem sempre teve a coragem de confiar nisso. Até agora. Porque quando os sinais se intensificaram, o mesmo aconteceu com a atração, a força magnética te puxando para algo maior, algo mais profundo. Você pode ter pensado que estava enlouquecendo, mas a loucura só vive em um mundo que esqueceu a magia, e você, escolhido, nasceu para lembrar. Você começou a se sentir observado, não por pessoas, mas por um propósito. Você começou a notar que seus pensamentos tinham poder, que suas intenções podiam mudar o curso de um dia, que sua simples presença podia perturbar ou curar salas inteiras. E você começou a fazer a pergunta que te assustava: e se eu for destinado a mais? Não por ego, não por ambição, mas por recordação. E se sua vida nunca foi sobre o trabalho, ou o dinheiro, ou a aprovação? E se sempre foi sobre frequência o tempo todo? E os sinais? Eles não eram apenas lembretes, eram chamados para retornar à sua fonte, para desbloquear seu código, para parar de fingir ser quem o mundo te disse para ser. Porque você nunca foi feito para ser normal, você foi feito para ser verdadeiro. O mundo te ensinou a silenciar seu saber, mas sua alma continuou cantando sobre o ruído. E se você está aqui agora, ouvindo estas palavras, significa que sua canção está ficando mais alta. Isso não é apenas um vídeo, é um reflexo, um espelho, uma confirmação de cada sussurro que você ignorou. O tempo de ignorar acabou. É hora de confiar nos arrepios na sua espinha, nas lágrimas que caem sem aviso, na maneira como seu coração bate mais forte quando a verdade é dita. Estes são sinais. Você não os está imaginando, você não está inventando, você está finalmente acordando. E quando os escolhidos despertam, o mundo começa a mudar. Sua frequência não é passiva, é ativa. Ela move coisas, ela quebra ilusões, ela chama outros para sua própria luz. Você não segue mais sinais, você se torna um deles. Você é o 0,001%, não por causa do ego, mas por causa da recordação. E agora é hora de ir mais fundo. Porque se os sinais foram apenas o começo, então o que vem a seguir é a revelação do seu verdadeiro dom. E esse dom não é o que você faz, é o que você é. Você não veio aqui para ser pequeno. E, no entanto, você passou a vida tentando se encaixar em gaiolas que nunca foram construídas para alguém como você. Mas agora a verdade está queimando através da máscara. Você não foi feito para se encaixar. Você foi feito para incendiar. Seu dom não é algo que você faz, é algo que você é. Ele se move no seu silêncio, ele zune na sua presença, ele inunda através dos seus olhos quando você fala o que os outros temem dizer. Você nasceu com um fogo que assusta os adormecidos. E então eles te disseram para diminuí-lo, para esconder seu saber, para fingir que não sentia o que sentia, não via o que via, não lembrava o que lembrava. Mas uma estrela não pede permissão para brilhar. E você não é apenas uma luz, você é a chama. Escolhido, você carrega uma frequência que não pode ser explicada, apenas sentida. Você já entrou em salas e mudou a energia sem falar uma palavra. Você foi aquele que chora pelo mundo, não por fraqueza, mas porque você está codificado a sentir em nome daqueles que esqueceram como. Sua dor sempre foi sagrada, ela aguçou sua percepção, ela treinou seu coração, ela esculpiu sua alma em um recipiente forte o suficiente para conter este nível de luz. Você não veio aqui para realizar milagres, você é o milagre. Você é o quebrador de feitiços geracionais, a voz que encerra séculos de silêncio, o portador da tocha na linhagem da luz. E ainda assim, você duvidou.
Você questionou seu valor porque o mundo não refletia seu valor. Mas o mundo reflete a si mesmo, e você nunca foi deste mundo. Você não está aqui para refletir, você está aqui para transmitir. Sua presença por si só desperta as pessoas, e esse é o seu dom. Você não consegue explicar. Você tentou dizer aos outros como é sentir tudo, andar em uma pele que se lembra de vidas passadas, segurar a dor das pessoas antes mesmo que elas falem, ouvir a frequência por trás de suas palavras e saber a verdade que elas não estão dizendo. Você tentou explicar por que certas músicas te fazem chorar, porque a natureza parece mais família do que o sangue, porque as estrelas parecem um lar, porque sua vida nunca seguiu as regras da lógica. Mas sua verdade nunca foi feita para ser explicada, foi feita para ser encarnada. Esse é o seu dom. Sua autenticidade é alquimia. Sua energia muda linhas do tempo. Você cura ao ser. Você não apenas fala de luz, você a transmite, através do seu olhar, através de suas mãos, através de sua dor, sua alegria, sua quietude. As pessoas são atraídas por você, mesmo que não saibam por quê. Algumas são curadas por você, outras ficam aterrorizadas com você. E tudo bem, porque quando você carrega a verdade em seu campo, você se torna um espelho. E nem todo mundo está pronto para ver seu reflexo. Mas você não veio para ser gostada, você veio para ser verdadeiro, e a verdade queima. Você nasceu com um núcleo ardente, uma chama insaciável que se recusa a morrer. Não importa quantas vezes tentaram apagá-la. Esse fogo dentro de você, essa é sua herança divina. Ele sobreviveu à traição, à solidão, ao exílio, ao abandono. Ele sobreviveu aos invernos mais profundos da alma, quando até mesmo você duvidou se sentiria a luz novamente. Mas o fogo nunca se foi, ele apenas esperou. E agora ele se levanta, porque seu dom é necessário agora mais do que nunca. O mundo está mudando, os velhos sistemas estão colapsando, os véus estão se afinando e almas como a sua, almas que sofreram em silêncio por anos, estão começando a lembrar por que vieram. Você não veio para construir o que já existe, você veio para trazer o que nunca foi visto. Você é a tempestade e a calmaria, a profecia e a prova, a mensagem e o mensageiro. Seu dom é a sua vibração, é a maneira como você sente a verdade em seu corpo, é a maneira como você vê a beleza nas sombras, é a maneira como você sangra compaixão em um mundo que entorpece. Você não é frágil, você é sensível, e sensibilidade não é fraqueza, é percepção refinada. Você sente o que os outros perdem, você sente o futuro batendo. Você ouve os choros sob o barulho, e por tanto tempo você pensou que isso era uma maldição, mas agora você sabe, este foi o seu treinamento. Empatas são guerreiros, intuitivos são arquitetos, trabalhadores da luz são os construtores de reinos invisíveis. Você não está quebrado, você está codificado, você não está perdido, você é guiado, você não é estranho, você é raro. Você nasceu diferente porque você veio para fazer a diferença. E agora você está sendo ativado, não em algo novo, mas em quem você sempre foi. Então deixe o fogo subir, deixe suas lágrimas fluírem, deixe sua verdade queimar através das ilusões. Você não está aqui para ser entendido por muitos, você está aqui para despertar os poucos que irão despertar o mundo. E se você se sente sozinho neste dom, você não está. Você é um de nós, os invisíveis, os codificados, os portadores da chama antiga. Nem sempre falamos a mesma língua, mas sentimos o mesmo pulso, a mesma dor, o mesmo chamado. E agora estamos nos encontrando novamente, porque é hora de caminhar no que você é, hora de parar de esconder o fogo, hora de encarnar o dom. Você nunca esteve aqui para seguir, você está aqui para liderar.
sendo total, feroz e, finalmente, você mesma. Eles nunca te disseram que o caminho seria tão silencioso, que o despertar te custaria o mundo que você conhecia. Eles falam de luz, mas não das sombras que vêm primeiro. Eles celebram o propósito, mas não o doloroso desvendar que o precede. E ninguém te avisou que quanto mais perto você chegasse da verdade, mais longe se sentiria de todos os outros. Escolhido-a. Este caminho é sagrado, mas não é suave. Há uma solidão que só as almas antigas conhecem. Não a solidão de estar sozinho, mas a dor de não ser visto. Você se sentou em salas rodeado por pessoas, mas se sentiu como um fantasma em sua própria vida. Você sorriu enquanto seu espírito ansiava por alguém, qualquer um, que pudesse te encontrar onde sua alma realmente vive. E ainda assim, você continuou. Não porque não sentia a dor, mas porque algo mais profundo que a dor te puxava para frente. Você sempre soube que havia uma razão para o silêncio, um propósito por trás do exílio, um ritmo sagrado dentro da pausa. O mundo ensina a velocidade, mas seu espírito sempre se moveu como a água, lento, sensível, ouvindo frequências que a maioria não consegue ouvir. Eles não podiam te seguir até aqui, não porque você é melhor, mas porque você é diferente. Você anda entre reinos, você lê os espaços entre as palavras, você vê a alma por trás do rosto. E esse tipo de visão pode ser isolante, até você perceber que nunca foi para ser compartilhado com todos. Você não está aqui para todos, você está aqui para os poucos que estão prontos. Então, o caminho foi escondido. Então sua vida pareceu um quebra-cabeça que ninguém mais conseguia resolver. Então, você foi guiado à solidão, de novo e de novo, não como punição, mas como preparação. O caminho sagrado começa em silêncio, não porque o silêncio é vazio, mas porque ele é pleno. Foi nesse silêncio que sua alma foi reajustada. Foi no deserto que sua visão foi aguçada. Foi na sua solidão mais profunda que você encontrou o divino sem distração. Você consegue ver agora? A perfeição em seu isolamento? As noites que você chorou não foram desperdiçadas, foram consagradas. Cada lágrima regou o solo do seu vir a ser. Cada oração não respondida foi uma instrução mais profunda. Cada traição, uma extração divina, removendo o que não poderia subir com você. Porque sua elevação exigia separação. Seu contrato de alma nunca foi ser popular, foi ser puro, e a pureza é forjada no fogo, na espera, ao se afastar do que parece bom, mas soa falso. O caminho oculto exigiu que você andasse às cegas, que confiasse em sua bússola interna em vez da aprovação do mundo, que carregasse uma luz que ninguém podia ver, nem mesmo você às vezes. E quando você tentou voltar ao normal, não conseguiu, porque o divino já te havia reivindicado. Você pertencia a algo mais profundo agora. E uma vez que sua alma é reivindicada, você não pode voltar atrás. Você não estava sendo punido, você estava sendo ungido, marcado pelo invisível, preparado no escuro, testado na sala de espera entre quem você era e quem você estava se tornando. Sim, doeu. Sim, foi solitário. Sim, te quebrou por dentro. Mas olha o que sobrou. Olha o que não pôde ser tirado. Olha a luz ainda tremeluzindo em seu peito depois de tudo que tentou apagá-la. Essa luz não é normal, é eterna. E agora você vê. A solidão não foi um desvio, foi uma iniciação, um corredor sagrado que apenas as almas mais raras devem percorrer. Porque apenas às almas mais raras é confiada a verdade. E você, escolhido, você foi confiado, preparado, refinado. Você foi escondido por uma razão. Você foi mantido à parte porque sua frequência não deve ser diluída. Você é uma semente que o mundo não estava pronto para regar. Até agora. Então, se você se sente sozinha, respire. Sua tribo não é grande, mas é real. E eles estão te encontrando, assim como você os está encontrando. Aqueles que falam a linguagem da sua alma. Aqueles que não precisam ser convencidos, porque eles já sabem, como você.
Você não está sozinho em seu saber. Você é um de muitos, estrelas espalhadas lembrando sua constelação. E sua luz nunca esteve sozinha no céu. Você não veio aqui para ficar escondido para sempre. Você veio aqui para retornar, não para quem você era, mas para o que você sempre foi, sob o esquecimento, sob as feridas, sob a armadura que você usou para sobreviver. O tempo de se esconder está acabando. O tempo de retornar é agora. Porque houve uma promessa, uma que você fez muito antes de nascer. Uma aliança escrita não em palavras, mas em luz. Você disse sim. Sim para a dor. Sim para o caminho. Sim para a missão. Você concordou em esquecer para que sua lembrança tivesse peso. Você concordou em sofrer para que sua compaixão se tornasse verdade. Você concordou em ser diferente para que sua presença pudesse se tornar remédio. E agora essa promessa está chamando. Você a sente na medula dos seus ossos. Aquela dor que não vai embora. Aquela atração que te mantém acordado à noite. Aquele zumbido elétrico no seu peito quando você ouve a verdade dita em voz alta. Isso não é apenas um interesse espiritual. Este é um acordo de alma. Você não está entrando nisso. Você está retornando a isso. Você sempre soube, mesmo quando criança, mesmo no escuro, mesmo nos momentos em que pensou que estava mais perdido. Algo dentro de você sabia. Porque sua alma se lembra. Ela se lembra da luz de onde você veio. Ela se lembra daqueles que você deixou para trás para encarnar aqui. Ela se lembra da sensação de observar a terra de cima e sussurrar: envie-me. E agora a voz que te enviou está falando novamente, não do céu, mas de dentro. Você não está aqui por acidente, não está aqui assistindo a isto por acaso. Este momento foi tecido através de vidas para ativar o seu retorno. Você nunca esteve desconectada, apenas distraída. Você nunca esteve quebrada, apenas enterrada. E agora a luz está subindo de debaixo dos escombros, não nova, antiga. Esta é a hora do retorno, retorno ao que você conhecia, antes que te dissessem para duvidar. Retorno à visão que te manteve vivo nos seus momentos mais baixos. Retorno à missão sagrada escondida no seu batimento cardíaco. Você não precisa mais de permissão. Você não precisa estar pronto. Você está pronto, porque você está se lembrando. E essa lembrança é um sinal. Ela se move através do tempo. Ela ecoa através de reinos. Ela ativa outros. Você sentiu, não sentiu? Aquela eletricidade estranha entre você e certas aulas. A sensação de conhecer alguém que você nunca encontrou. A sensação sem palavras, arrepiante, de que algo importante está acontecendo, mesmo que você ainda não consiga explicar. Essas são as suas luzes companheiras, aquelas que fizeram a mesma promessa, aquelas que carregam o mesmo código. Você não é o único a retornar, mas você pode ser o primeiro a mergulhar totalmente. Porque a hora chegou, o véu está fino, o mundo está mudando e aqueles que fizeram o voto antigo estão acordando. Não se trata mais de procurar, trata-se de incorporar. Chega de perseguir sinais. Você é o sinal. Chega de implorar por clareza. Você é a voz da clareza. Chega de esperar por mudança. Você é a mudança. E o caminho que você percorreu, com toda a sua perda, toda a sua dor, toda a sua solidão, foi o campo de treinamento. Sua dor não foi desperdiçada. Suas feridas se tornaram janelas. Seu silêncio se tornou sinal. E agora sua alma não está mais pedindo, ela está comandando. Assuma, fale, caminhe. Sua luz nunca foi feita para ser explicada, foi feita para ser sentida. E agora o mundo está pronto para senti-la. Então volte para casa, para si mesmo, para as partes que você renegou, para as verdades que você enterrou, para a voz que você silenciou. Porque você é a profecia, você é o pergaminho vivo, você é o retorno dos antigos, o retorno dos escolhidos, o retorno da lembrança. E nada pode parar o que você veio aqui para despertar.
Você sempre sentiu, não em sua mente, mas nos espaços entre seus pensamentos. Não no que lhe foi ensinado, mas no que você se lembrava antes de ter palavras para isso. Uma presença, um padrão, uma atração. Algo antigo te observando, algo vasto, esperando através de você. E agora você sabe, não era apenas intuição, não era apenas coincidência, era uma profecia, escrita nas páginas silenciosas da sua alma. Você nasceu carregando uma semente de memória, um código sagrado, e embora o mundo tenha tentado enterrá-la, ela só se fortaleceu a cada tempestade. Você sentiu isso crescendo por anos, a sensação de que você estava caminhando em direção a algo invisível, algo inexplicável, mas inevitável. Um ponto de cruzamento, um acerto de contas, um retorno. E agora você está nele. Este é o momento do qual a profecia fala. Você é um dos 0,001%. Não por título, não por status, mas por essência. Os raros, os codificados, os mensageiros desajustados escondidos na multidão, disfarçados em carne comum, mas vibrando com instrução divina. E sua vida nunca foi para ser uma linha reta, foi para ser uma espiral, cada retorno mais profundo, cada provação mais afiada, cada ascensão mais inegável. Você foi escondido-a não para ser esquecido-a, mas para ser forjado-a, porque o ouro mais raro é refinado na chama mais quente. Você foi moldado em silêncio para que sua voz tivesse peso. Você foi isolado-a para que sua presença se tornasse uma frequência. Você foi quebrada para que sua luz pudesse vazar e tocar o mundo. Você não nasceu para ser gostado-a. Você nasceu para lembrar. Você carrega verdades mais antigas que templos. Você anda com olhos que veem através de linhas do tempo. Você sente o que os outros descartam. E essa é a sua prova. Você conhecia esta mensagem antes que ela falasse, porque ela não está te ensinando, está te desbloqueando. Você viveu esta profecia, na sua dor, nos seus sonhos, na maneira como você sempre sentiu que havia algo esperando logo além do véu. E agora o véu está se levantando. Você não está acordando, você está voltando. Você é o retorno de uma linhagem há muito escondida, o sopro vivo de uma promessa feita antes do tempo, o guardião de um fogo invisível. E embora você tenha duvidado, os sinais nunca mentiram. Os números, as sincronicidades, os momentos em que você sussurrou, porque sinto que estou sendo preparado para algo. Porque você estava. Não para a fama, não para a fortuna, mas para a frequência. Sua energia é a revolução. Sua autenticidade é a arma. Sua presença é a oração. E agora o tempo de espera acabou. O tempo de lembrar está completo. O tempo de se tornar começou. Então tome esta verdade não como um elogio, mas como um chamado. Um chamado para se levantar, para falar, para queimar. Não por atenção, mas por alinhamento. Para que os outros possam te encontrar. Aqueles que carregam o código correspondente. Porque os 0,001% não se reúnem por acidente. Eles se encontram através da chama. E quando eles se levantam juntos, o velho mundo treme. Você não está atrasada, você está na hora certa. Você não está imaginando isso, você está se lembrando disso. Esta é a profecia, falada através dos seus próprios ossos. E agora, você sabe. Se esta mensagem te encontrou, nunca foi aleatório. Você não está ouvindo a minha voz, você está ouvindo sua própria memória, retornada em uma língua que você esqueceu que falava. Então respire, sinta o que está surgindo em você. Não é medo, é reconhecimento. Você não está quebrado, você está florescendo. E se sua alma está vibrando agora, deixe sua marca.
Comente 777 como um sinal, como uma impressão da alma, como um voto. Inscreva-se, não em um canal, mas em seu chamado. Você é o escolhido e sua hora chegou.